Mercado agitado no Corinthians. Benja vai trazer todas as informações sobre Rony. Será que ele vem mesmo pro Corinthians? Mano vai trazer todas as informações. Mano e Benja vai trazer todas as informações. Mano vai dar sua opinião. Se ele é titular ou reserva no Corinthians. Então vamos escutar. O Corinthians está se preparando. E vamos lá, vamos escutar agora. Que o Corinthians saiu muito que o Rony, ex-Palmeiras, está no Galo, pode ir pro Corinthians. Sim. Ontem eu fui checar com uma pessoa, uma fonte muito boa, muito boa. Eu falei, o Rony está indo para o Corinthians? Essa pessoa falou o seguinte para mim, olha, o Santos ventila, o Corinthians veio com esse papo. Quem tem que decidir a venda primeiro é o Atlético Mineiro, tá? Inclusive, essa pessoa falou para mim que o Rony está escalado para jogar hoje contra o Cruzeiro, que o Atlético não ganhou nenhum jogo esse ano ainda. Ele está escalado ou relacionado? Agora... Eu acho que ele ia a ser escalação sai uma hora do jogo, então ele está relacionado pro jogo hoje do Cruzeiro. E a pessoa falou para mim o seguinte, até onde sei, não chegou no papel, mano, nenhuma proposta na mão do Atlético Mineiro. Só um adendo aí, Benja. A informação mesmo é que o Corinthians tinha desistido do Júnior Santos, porque esse sim, o Corinthians estava com tratativas com o Atlético, e parece que de última hora o Dorival acabou falando que não. Porque o Júnior Santos, Benja, ele foi um grande jogador no Botafogo, mas no Atlético ele não conseguiu jogar. Inclusive teve uma lesão muito grave ano passado o que deu uma desandada pro lado do Júnior Santos dentro do Atlético, que ganha muito, inclusive parece que o Atlético até compensaria se o Corinthians realmente fizesse essa transação aí, o Atlético bancaria parte do salário dele. Você vê como ele está ganhando bem lá, é que no final do ano, Benja, mesmo num período de pós-cirurgia e que teoricamente ele deveria fazer a recuperação no clube, ele estava participando de um jogo festivo. E isso deu uma desandada ali no ambiente, a diretoria do Atlético foi extremamente insatisfeita com relação a isso, e aí parece que o Dorival mesmo, ele pegou e falou, pô, quer saber? Vamos tentar outro, Rony. Mas o Corinthians ele não formalizou de fato uma proposta ainda. Que não tem nenhuma proposta na mão da diretoria do Atlético Mineiro, zero. É que o Rony ele divide muita opinião, né, Benja, de torcedores aí. Eu vou dizer um negócio pra você. São opiniões divergentes. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu gosto do perfil. Se o Corinthians viesse trouxesse o Rony, eu ficaria muito feliz. Cara, você não? Não, eu acho que seria uma boa contratação, sim. Eu acho que o Rony, aquele Rony, lógico, não é hoje aquele Rony que a gente viu no Palmeiras, campeão de Libertadores e tudo mais. Mas é um ótimo jogador, sim. O Rony é o maior. E ele divide sim, algumas opiniões, mas não devemos deixar de esquecer que é um Mas sabe que é o problema do jogador. Rony, Michel? O Rony, ele perde gols impossíveis, isso aí deixa muito a desejar com relação à finalização dele, e o Rony, ele acabou fazendo gols de bicicleta aí no Palmeiras, e ele acha que todo jogo ele tem que fazer um gol de bicicleta. Isso acaba irritando muitas vezes aí o torcedor, ao invés dele tentar fazer o simples, ele tenta dar uma bicicleta para falar que ele consegue fazer de novo. Mas eu acho que é um jogador extremamente participativo e que todo treinador adora, Michel. Porque então, o Rony é aquele cara que ele parece que tem 8 pulmões. Não, taticamente ele hoje, para muitos treinadores, taticamente falando, ele é um jogador importante, sim. O Rony ele lembra muito o estilo do Jorge Henrique. Não tecnicamente, porque eu acho que o Jorge Henrique era melhor que ele. Mas o Rony é aquele tipo de jogador aí que parece o Jorge Henrique, parece o Romero. É aquele jogador que se doa em campo. A única coisa que falta hoje pro Rony é voltar a ser decisivo como ele foi no Palmeiras. Ele se doa taticamente, fisicamente. Precisa jogar, os caras não foram pra jogar. O São Paulo não colocava nem o Hulk pra jogar. Mas o São Paulo não colocava o Hulk, velho. No final da passagem dele no Palmeiras, ele já não vinha tendo mas aí, Michel, eu vou te falar, você que jogou mas isso não condiz com o que eu penso. Eu acho que às vezes, principalmente no futebol brasileiro, eu não acho que o jogador tem que ficar uma eternidade num clube. Não. Entendeu? Você pode ver o Rafael Veiga, jogou pra caramba no Palmeiras. Final já também não dá. Parece que ou o cara desmotiva, ou sei lá. É um final de ciclo, é igual aquele casamento que você terminou. Não, a gente tá falando sobre a várias... Antes? Quem? Você? Não. Você não viu o que ele falou? O que ele falou? Eu falei, é um final de ciclo que acontece com todo mundo. É igual o seu primeiro casamento, que você gostou pra caramba, você foi teve casado, 2 filhos e agora você tá separado. Namorei minha primeira namorada, casei. Mentira. O mano não mente, cara. Não, Não, mas de onde ele sabe que você foi casado a primeira vez? Aquelas loucuras em Las Vegas, muito louco, que você casa e nem lembra. Não, quando eu era moleque, eu era maluco. Então quando tem razão, então você já se entregou. Não, pô, mas quando eu conheci minha esposa, ela conheceu toda a minha história. Mas eu conheci ela, eu tinha 19 anos. Seu apelido no Grêmio era Catra, velho. Você tá de brincadeira. Era o quê? MC Catra? Não fala bobagem, pô. Mas eu vou te falar, se o Corinthians trouxesse o Rony,
Eu vou te falar, eu acho uma coisa. Eu ficaria muito feliz. Não. Agora, tem notícias. Mas tecnicamente o Júnior Santos é melhor que ele. Mas tem notícias que às vezes eu falo, é notícia de louco, velho. É notícia de maluco. O Rony custa uma grana. O Corinthians essa semana não tinha R$1 milhão para depositar o Pix lá para trazer o Alisson. Não tinha. R$1 milhão para um clube de futebol gigantesco é a mesma coisa que a gente falar para nós aí das R$50, cara. Não é possível que não tenha R$1 milhão para dar. Ele vai pagar como? Mas peraí, não é que não tinha, Benjo. O Corinthians ele fez uma proposta de R$1 milhão pelo Alisson, o São Paulo voltou com uma contraproposta de R$1,5 milhão, mais R$1,5 milhão se ele fizesse aí 25 jogos, pelo menos 45 minutos, aí depois ia ter que dar mais um gatilho no final do contrato. O Corinthians ele não aceitou essa contraproposta do São Paulo. Se o São Paulo tivesse aceito essa proposta de R$1 milhão pelo empréstimo até o final do ano, independentemente de jogar contra o São Paulo exigiu R$2 milhões de multa caso ele jogasse contra o clube. Isso é absurdo, velho. Então o Corinthians ele não aceitou essas condições de contraproposta, mas parece que o negócio não melou, não. O Alisson ainda tá... Mas teria esse R$1 milhão pra pagar? Também não, não então, tem. Mas olha, o Rony, o John me passou agora, fez 62 jogos ano passado com a camisa do Galo, marcou 13 gols. Porque ele não foi titular em todos, Benji. A gente precisa ver a minutagem dele pra ver de fato ali quanto que corresponde. Porque o Rony, em muitas partidas, ele acabou entrando aí no segundo tempo, jogou 10, 15 minutos. Eu vou te falar outra informação que eu vou te perguntar. Se o Rony vier, que o Corinthians vai ter que fazer mágica. O Corinthians tira dinheiro, não sei de onde. Não sei. Como seria o seu ataque? Porque se o Rony vier, vem para ser titular. Não acho. Se o Rony vier, ele vem para ser opção de banco, porque o Corinthians perdeu o Romero, o Corinthians perdeu o Thales Magno, o Corinthians ele perdeu alguns jogadores, Benja, que estão sendo repostos. Por exemplo, Não acho que vem para ser titular, não. o Maicon. O Matheus Pereira, ele até pode ganhar Mas qual seria a titularidade. tua dupla de ataque? Memphis e Yuri, ainda continua assim, Então eu vou te dar a informação. caso os dois permaneçam. Vou te dar a informação. Caso o Yuri Alberto continue no Corinthians depois do meio do ano, para mim será uma grande surpresa. Muita gente considera, não pro lado do Corinthians, mas o staff lá, que acho que o tempo do Yuri já deu no Corinthians. Já deu. O que o Yuri Alberto precisava fazer no Corinthians já foi feito. E tem sim uma intenção de vender ele, então procurando clube na Europa. Só não foi para Lazio, porque por incrível que pareça, e é aquilo que eu falei outro dia, que o Brasil está pagando hoje melhor que a Europa, salário, por incrível que pareça, porque o salário que a Lazio ofereceu para o Yuri Alberto, menor que aqui. Pasmem, senhoras e senhores, era menor que o do Corinthians. Mas a proposta que a Lazio fez agora, Benja, foi inferior à proposta da Roma. A Roma tinha oferecido mais dinheiro para o Corinthians ofereceu. aí. Não ofereceu. No meio do ano passado ofereceu. Não ofereceu. Era não, 180 milhões de reais. Não era aquele agora valor. Agora tá batendo 150, Não 140. era aquele valor. A última proposta que eu soube da Lazio chegou a 26 milhões de euros. A última. Talvez ia chegar a 28, que era o máximo. Chegasse 28, ia vender. O problema é que o salário oferecido era menor que ele ganhou no Corinthians. E tem outra coisa, né, Ben? Já acho que tem o time que a gente fala, Isso que eu acabei de falar, jogador vai ficar muito tempo. Então, às vezes, em 6 meses, o jogador se desvaloriza e as propostas não chegam. Então, assim, ainda o Yuri Alberto, ele tem mercado. Então, assim, eu acho que se for um momento que seja venda, né? Tem que vender. Mas, Michel, você sabe muito bem, você como atleta, e já teve oportunidades de sair, essa não é a principal janela da Europa. E o jogador que sai agora, ele sofre 2 vezes, por estar se deslocando para um país que é meio do novo. ano é a principal. Não, eu tô falando agora. Não, eu Já falei meio do ano. Não, mas é que a proposta que pintou foi agora, da Lazio. Pra ele ir agora. O cara chega, por exemplo, num país novo e com uma temporada já em andamento. Se ele chega, por exemplo, no início da temporada, ele ainda tem encaixe ali pra poder fazer uma parte física junto com todo o elenco. E o detalhe só com relação ao Yuri ou Michel? Ele já começou a temporada dele aqui, Marcos. Mas é diferente. Assim, lógico. É diferente. Eu considero que você ir na janela de meio do ano, julho, que é a principal. Que é a principal, melhor. Mas, cara, assim, independente disso, eu acho que se a oportunidade ela tem, acho que isso não vai ser algo que vai atrapalhar ou que um atleta ele vai dizer, não, agora não é meu momento, vamos deixar para depois. Eu tô com o Michel o time pode passar. A única coisa que vai atrapalhar agora é isso aqui, ó. Dinheiro. Aí tem um X de questão aí que eu acho que vale a pena a gente mencionar, Benji, porque o Corinthians ele tem aí, do valor do Yuri Alberto,
50%, porque os outros 50% são do Zenit. Porém, desses 50% do Corinthians, ele já cedeu 10% para o André Cury na transação quando o Yuri veio para cá. Ou seja, de uma possível proposta que o Corinthians receber, o Corinthians terá direito somente a 40%. Então, se vender uma dessa por 30 milhões de euros, Benja, o Corinthians vai ter 12 na mão. Mas também o André Cury colocou o Yuri Alberto no Corinthians na época do Duílio, né? Até hoje não pagaram o cara. E agora não vai pagar mesmo, porque depois dessa RCE que foi aprovada aí, olha, meu, quem é credor do Corinthians pode falar, puxa a cadeira sempre, vai receber isso, ó, a perder de vista. Agora, Então é isso, galera. O Corinthians, com o Rony, né, vai ser complicado, porque o valor não chegou nada, né? E em relação se ele vem para ser titular, eu acho que ele não vem para ser titular, porque o Corinthians já tá, o time montado, né? Quem é? Eu não acho que ele vem para ser titular, porque o time do Corinthians já está encaixado com o Memphis Depay e o Yuri Alberto. E o Corinthians não tem mais. Tem o Vitinho também, que entra de vez em quando. Tem o Kaique, tem o André. E então, mas se o Corinthians mesmo, esse valor que o Benja sondou aí, 25, 30 milhões pro Rony, para mim não vale, porque é um preço muito alto para um jogador que já passou dos 30 anos, vai completar 31 anos essa temporada. E para mim o Corinthians tem que focar, se for uma continha dessa, se tiver dinheiro, como o Benja falou, que for um parto para pagar 1 milhão, mas o Mano já trouxe outra informação que o Corinthians, ele que pagar mais é o São Paulo. Então é isso, o Corinthians vê com bons olhos o Rony a pedido de Dorival, e também vamos ver o que acontece nos próximos dias, nas próximas horas, em relação ao Rony e o Corinthians. Mas a informação é quente. Então é isso, obrigado por tudo, gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e valeu!